Bem, vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos de volta a este canal. E neste vídeo vamos falar da seleção brasileira à luz do que foi a convocação do Tite, que ainda gera muita polêmica. Vou colocar também uma questão para vocês responderem aí nos comentários. Então, vamos lá. Bem, a convocação do Tite certamente foi muito polêmica, como sempre acontece, e foi polêmica, sobretudo, pela ausência de alguns nomes interessantes de jogadores que têm jogado muita bola aqui no futebol brasileiro. Polêmica também em função do treinador ter chamado alguns jogadores que neste momento parece que não estão no melhor de suas formas físicas ou técnicas, né? Mas que foram chamados. Certamente o foram em função da confiança que o técnico tem nesses jogadores. Ele deu uma declaração dizendo que não existe essa questão da confiança, do jogador de confiança, mas sabemos que sim, que existe sim, e é por isso que o Tite convocou alguns desses jogadores, pois o momento de alguns deles não é assim dos melhores. Bem, se olharmos para essa convocação do Tite, a gente vai perceber que justamente ali no setor da volância, né, é que existem ótimos nomes, né? Acho que o melhor setor, o melhor representado é justamente esse setor da convocação do Tite. Jogadores como Bruno Guimarães, né? Muito bom jogador. Mas eu chamo a atenção para o Douglas Luiz, que não é a primeira vez que foi chamado, mas acho bem bacana que ele tenha sido chamado novamente, porque está jogando muita bola esse jogador do Aston Villa. Aston Villa que vai ser uma das grandes surpresas dessa Premier League, e não é à toa, houve muita preparação por isso, está vivendo um grande momento o Villa, e não foi por causa do 7-2 no City. Não foi por causa disso, foi também por causa do futebol praticado no 7-2, que poderia ser 9-2, poderia ser 10-2, desculpe-me, não no City, mas no Liverpool. Então poderia ter sido muito mais. Bem, e esse momento do Villa é também em função da presença do brasileiro no seu elenco. O Douglas Luiz está jogando muita bola. Mas, curiosamente, é nesse setor da volância que acho que há uma certa injustiça aí do Tite. Acho que fez falta nessa convocação, um jogador que tem atuado muito bem aqui no futebol brasileiro. Acho estranho que poucos torcedores tenham comentado sobre essa ausência, até mesmo os torcedores da sua equipe, e se trata do Patrick de Paula, jogador do Palmeiras. Bem, o Palmeiras foi agraciado aí com a convocação do Gabriel Menino para a lateral direita. O Gabriel Menino é uma das grandes promessas do futebol do Brasil, mas acho até que em função de estar jogando improvisado na lateral, até por causa disso, ele não consegue ainda render tudo o que ele poderia render, porque de fato é um belíssimo jogador. Até em função de termos problemas aí de nomes para chamar para a lateral, né, o Tite chamou um jogador que pode perfeitamente se improvisar na lateral direita aqui, joga nas duas posições, nas duas laterais, que é um jogador que é o Danilo da Juventus, né? O Danilo não está jogando tão bem assim, não é sequer titular da Juve, mas é um jogador que pode jogar numa lateral ou na outra lateral, e por causa disso, acho que ele poderia sim deixar a convocação do menino para um outro momento e chamar esse garoto, esse Patrick de Paula, que, nossa, está jogando muita bola realmente. Há 3 jogadores no Palmeiras quatro novidades, 4 garotos no Palmeiras que são muito bons, que é o Danilo, o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron. Desses 4, acho que o melhor deles é o Gabriel Veron. Contudo, desses 4, quem está jogando mais é o Patrick de Paula. Aliás, é hoje o melhor jogador atuando no Verdão. Bem, acho que nas laterais há também o Tite pode ter cometido um erro também de não chamar um jogador que para mim é desses laterais do tipo, pode virar um Roberto Carlos do futebol brasileiro, pode virar um Marcelo do futebol brasileiro. Acho que no caso do Marcelo, inclusive, apesar de ainda não conseguir no ataque realizar tudo o que o Marcelo fazia, acho que na defesa é melhor do que o Marcelo. Se trata do Guilherme Arana. Acho que esse jogador de fato merece sim uma chance do Tite, pelo que está jogando. Um jogador que tem um conhecimento tático ali de todos os momentos, todas as fases do jogo, ele sabe, tem um entendimento disso, tem uma leitura de jogo muito interessante. É um jogador cada vez mais redondo, cada vez mais terminado, cada vez mais acabado, com o futebol cada vez mais calibrado, e acho que merece uma chance na seleção brasileira. Fez falta, a meu ver, nessa convocação. Bem, essa convocação fez injustiça certamente a um jogador que para mim é um dos melhores hoje no futebol brasileiro, no mínimo é um dos melhores atacantes no futebol brasileiro, que é
o Marinho do Santos. O que o Marinho precisa fazer, Tite, para ser convocado para a seleção? Ele faz gol de todos os jeitos, de todas as formas, de bola parada. Ele é um jogador muito intenso, muito focado, daquele tipo de jogador que quando termina o jogo está exausto pela entrega que geralmente ele acaba fazendo nos jogos, né? Então esse jogador, realmente a ausência dele chega a ser estranha, lamentável, porque é de fato um dos grandes jogadores hoje no futebol brasileiro. É um dos grandes atacantes hoje no futebol brasileiro. Quem acha que ele não é o melhor atacante hoje no futebol brasileiro, parte daqueles que não acham isso, é a torcida do Galo, que defende que o Keno talvez seja hoje esse melhor atacante do futebol brasileiro. E essa leitura não é ilegítima. Pelo que tem jogado o Keno, um jogador que cada vez mais consegue ser uma peça vital no jogo do Sampaoli, um jogador que tem crescido muito com o futebol, com o comando do Jorge Sampaoli. Vejamos, aqueles principais problemas do Keno, quais eram? O passe final e a finalização para gol, esses dois principais problemas que ele já apresentava na época do Palmeiras, né? Nesses dois quesitos o Keno tem evoluído uma enormidade. Tem conseguido evoluir muito e hoje sim talvez merecesse uma convocação para a seleção brasileira. No sul do país, notadamente na parte azul do sul do país, há uma parte dos torcedores aí que defende que o melhor atacante hoje no futebol brasileiro é o Galhardo e que talvez ele deveria estar na seleção. Tem certa legitimidade sim, acho que poderia ser lembrado sim, mas pelo menos o Marinho ou o Keno, talvez os dois, mas sobretudo um dos dois, deveria sim ter sido convocado pelo Tite. Acho que a presença do Rodrigo Caio é muito interessante, porque faz justiça a esse grande zagueiro do futebol brasileiro, que no Flamengo conseguiu ser finalmente aquele zagueiro que todo mundo via no seu potencial, mas que muitas vezes não conseguia jogar tão bem no São Paulo. De novo na seleção, muito interessante, assim como o Everton Ribeiro também, muito interessante essa convocação, desse jogador que tira coelhos da cartola. Ausências do Gabigol e do Bruno Henrique acho justificáveis pelo momento técnico e até tático, técnico e físico desses dois jogadores no Flamengo. Então, tranquilo a não convocação desses dois atletas. Acho que ali no setor, por exemplo, do ataque, como eu disse, quem não pode ter feito falta na lista, Marinho pode ter feito falta na lista também, mas acho que não, no Brasil hoje está de bom tamanho. Se um dos dois estivesse ali presente, talvez os dois, mas pelo menos um dos dois. Na defesa, como eu disse, está muito tranquilo também. Então acho que a convocação no mais ali é mais ou menos isso aí mesmo, né? Com essas ausências aí sentidas, acho que podemos avançar para esse debate. Bem, o Brasil vai enfrentar quem? Vai enfrentar a Bolívia e vai enfrentar depois o Peru. A Bolívia é o futebol mais fraco hoje do continente sul-americano. E o Peru, próximo rival do Brasil, é o futebol mais decadente da América do Sul e é hoje um dos futebols mais decadentes do mundo. A Bolívia demorou muito para se profissionalizar. Isso aconteceu em 1957, mesma data em que a Venezuela também se profissionalizou. Contudo, a profissionalização na Bolívia ela foi muito parcial. E ela só termina mesmo na década de 80. E isso também atrapalhou o surgimento de grandes craques no futebol boliviano. É um futebol que começa a dar as sinais de que pode se recuperar com investimentos em canteiras que estão sendo feitas agora por alguns clubes, notadamente o Bolívar. E também o Jorge Wilstermann tem feito grandes investimentos aí, que podem redundar em bons jogadores aí no futuro breve. Mas o futebol boliviano hoje é um dos mais fracos do continente sul-americano, sinal mais fraco, e o do Peru que vem depois, ao menos em termos de clube, também é um futebol muito fraco. O Ricardo Gareca tira leite de pedra naquela seleção peruana para fazê-la jogar de forma minimamente competitiva. Então, até em função disso, o Tite sim poderia descansar alguns jogadores ali e chamar outros. O Casemiro é um jogador interessante, sim, mas talvez fosse uma convocação em que ele não precisasse ser chamado, descansasse um pouco, para que outros chegassem na seleção. A mesma coisa do Rodrigo, acho uma boa justiça do Tite lembrar sempre desse jogador, mas acho que é um jogador que poderia ser lembrado em outro momento para a seleção brasileira. Bem, meus amigos, pensando no futebol do Brasil em termos de Copa do Mundo, o que vocês acham? Ainda conseguiremos um título? Antigamente a seleção brasileira despertava muito interesse, porque ela trazia para nós aqueles nossos craques que iam embora para o exterior e que não conseguíamos mais vê-los jogar com facilidade. Hoje a gente tem todos os principais campeonatos do mundo à nossa disposição, à disposição de muitos de nós, né? Não de todos, mas de muitos de nós, até mesmo campeonatos asiáticos, o chinês. Então a gente consegue ver os nossos craques semanalmente. Conseguimos ver o Neymar jogar toda semana no PSG. Antigamente não era assim, e até por isso a seleção brasileira conseguia ser uma grande novidade.
Hoje ela já não é tanto essa novidade, porque ela joga sempre. Antigamente ela jogava, muitas vezes o Brasil chegava a ficar um ano sem jogar. Então quando ela se apresentava, era uma grande novidade, era muito bacana. Hoje acontece jogo da seleção a todo momento, e até por isso não é tão interessante assim de vê-la atuar. Mas também não é interessante pelo jogo da seleção, pela bola que tem jogado a seleção do Tite. O Tite tentou fazer uma mudança na forma de jogar, a partir daquela derrota para Inglaterra por 3-1, em que o Brasil teve dificuldade de furar aquela primeira linha ali da Inglaterra, mas mesmo assim o futebol do Brasil continuou sendo muito aquém daquilo que a gente espera de grandes craques do futebol brasileiro. Então, acho que o Brasil tem muita dificuldade para conquistar uma Copa do Mundo, porque algumas escolas têm feito investimentos nisso, e não somente os clubes. E nisso aí nós temos uma diferença. As federações têm feito investimento. A Federação Alemã tem feito muito investimento, sobretudo na base. A inglesa tem feito muito investimento, sobretudo na base. Apesar de que a seleção inglesa continua, às vezes, falhando, decepcionando, sobretudo na base, falhando muito, mas os investimentos são muito altos. Enquanto o Brasil, nenhum investimento a CBF tem feito nas bases. Os nossos clubes ainda não têm projetos de canteira muito interessantes. Surgem jogadores porque são muitos jogadores, acabam surgindo alguns, mas as nossas canteiras ainda estão muito aquém do que deveria ser a produção de bons jogadores. Então, acho muito complicado que a gente consiga novamente um título se a gente não mudar muitas coisas aqui no futebol brasileiro. O que vocês acham a respeito disso? Acham que podemos sim sermos campeões ainda do mundo? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela gentileza de verem este vídeo até o final. É isso.